Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao Pode Viver Mais, o podcast que vai te ensinar a usufruir o máximo da sua vida. Aqui a gente vai estar trabalhando em cima dos 5 pilares da saúde: saúde espiritual, mental, física, social e financeira. E hoje a gente vai estar aprofundando bastante na saúde, que com certeza é a mais importante dessas aí, a saúde espiritual. Um tema muito importante: como crescer em meio ao sofrimento. Então eu tô aqui com a digníssima primeira-dama, Jaiane Amorim, e Prazer, pessoal. com um convidado extremamente especial, uma pessoa que está sendo responsável por uma transformação nas nossas vidas, que está sendo uma referência para a gente, um pastor que vem contribuindo de uma forma assim incrível e tem nos ensinado muito. A gente tem aprendido bastante com ele, então tenho certeza que você vai aprender bastante com ele aqui hoje também. Pastor Thales, seja bem-vindo, pastor. Valeu, que honra, que palavra, já fazendo eu emocionar aqui no início da programação. Bom demais saber que posso contribuir de alguma forma com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e é uma satisfação poder fazer parte desse momento, né, que é um momento marcante para vocês, né, desde o início lá na clínica, aquele momento de oração top. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por poder fazer parte do momento de vocês também. Obrigado, pastor, obrigado por ter vindo. A gente se sentiu extremamente lisonjeado. A gente até ficou se perguntando, né, na hora do convite, será mesmo que ele vai conseguir vir? Tem uma agenda muito cheia, mas, assim, acredito que foi realmente uma obra do nosso Pai, uma obra divina você estar aqui com a gente hoje. Sou muito grato a isso. Sou muito grato à Igreja Batista Koinonia, onde a gente congrega. Então, o pastor Thales está aqui representando a igreja. Eu já comentei isso antes, no momento que ele foi lá na nossa clínica, fez uma visita, fez uma oração, como ele mesmo falou. Foi um momento assim, muito importante para a gente lá na clínica, a gente precisava disso, né? Estávamos passando por uma fase realmente bem turbulenta e a gente precisava desse apoio, dessa oração que o pastor foi lá fazer. E eu contei no dia a minha história com a igreja. Vou aproveitar que o ensejo para contar novamente, porque assim, é algo que me emociona, me toca. E eu já passei por várias igrejas ao longo da minha vida, e sempre fui muito crítico. E no fim eu decidi realmente que a Igreja Batista Koinonia me tocou de uma forma diferente. Então eu comecei a frequentar porque estava na rua da minha casa e comecei a ir frequentemente. E depois de um tempo depois, eu conheci a Jai. E aí, quando a gente já estava no relacionamento, ela começou a frequentar também. E isso tem 5 anos, né? Foi justamente quando a igreja foi inaugurada, né? Isso mesmo. Lá no Pinheiro. Então, eu conheci a igreja justamente logo no início. E eu vi o crescimento da igreja todo esse período. É algo que me enche de orgulho também. Ver o tamanho que a igreja está hoje, né? Lá no complexo. E a igreja, a Koinonia, entrou num processo de obra muito semelhante ao nosso também. Então, eles migraram lá pro complexo no mesmo mês que a gente mudou para nossa nova Isso clínica. mesmo, isso mesmo. Mesmo. Então, eu fiz 5 anos formado em medicina e a Igreja Batista Koinonia 5 anos de existência. E a gente, no mesmo mês que a gente mudou para nossa nova estrutura, foi também o mesmo mês que a igreja mudou lá para o complexo. E como eu falei no dia que o pastor foi lá fazer a oração, para mim isso não é coincidência, sabe? Tem uma conexão muito forte com a igreja. E é como se ela tivesse realmente sido toda a minha base ali para o meu crescimento até então. A gente precisa se dedicar mais e vem se dedicando. Voltamos para o estudo bíblico para, com fé em Deus aí, a gente conseguir o nosso batismo. Aí... Essa é a nossa... Tão esperado, né? Tão esperado. Essa é a nossa meta principal, esse ano, né? A gente conseguir o batismo. Como eu falei, eu já passei por muitas religiões, muitas igrejas, e a gente já está há muito tempo, né, com essa decisão realmente tomada. Está precisando se organizar. Agora, com fé em Deus, vai dar certo, né? E a gente vai continuar
Vai sim. no estudo bíblico lá e consegui o batismo. E essa história lá, Jair, você começou aí comigo e você também já passou por outras igrejas, né? Pois é, eu cresci na Igreja Católica. Eu tive uma criação mais voltada à espiritualidade. E em um determinado momento, eu tinha visto até uma imagem no Instagram, eu tinha mostrado para você, que falava mais ou menos assim, que quando a pessoa começa a beber do copo do conhecimento, isso é uma analogia, no caso, à faculdade, Uhum. estudos mais voltados ao científico no geral, é como que a gente tem uma tendência a se afastar, um negócio mais ateu, mas que à medida que você vai tomando mais goles e vai chegando ao fundo do copo, você reencontra Deus. E foi uma trajetória um tanto parecida até, que eu tive, porque tive essa infância, adolescência, dentro de toda uma influência religiosa familiar. Uhum. Tive um certo afastamento na época da faculdade, no curso de psicologia. E finalizando o curso, passei por uma crise existencial de um jeito. A psicóloga passou por uma crise existencial de um jeito. O que foi bem interessante, até porque o próprio curso, ele pede que a gente faça um processo psicoterápico, que a gente faça um processo de autodesenvolvimento. Aquela finalização foi bem... Como é que eu posso dizer? Que palavra que eu vou encontrar? Foi um processo de metamorfose mesmo, de reencontro comigo, mas que, consequentemente, me fez voltar a me reencontrar com o divino. Não dentro de uma estrutura física nesse primeiro momento, mas era um momento em que eu estava questionando o rumo que eu estava dando para a minha vida, tanto profissional, como no que se refere ao sentido que eu estava dando para a minha vida. E esse é um ponto que eu vou acabar tocando mais aqui, sobre essa parte de sentido da vida. Com o tempo, as experiências que eu fui tendo pós-formação, de confusão, de entender, meu Deus, o que é que eu estou fazendo dessa vida mesmo? Que se iniciou como profissional e continuou tendo ainda mais, uma sacudida ainda mais intensa dentro do relacionamento, eu fui percebendo uma resiliência até incomum porque eu esperava. Foi uma fase emocionalmente bem sofrida, uma crise existencial que durou um certo tempo, mas que eu ainda tinha uma certa segurança e com o tempo eu fui conseguindo clarear mais de onde vinha. E foi dessa base espiritual que eu tinha. E, inclusive, essa base espiritual, em muitos momentos, nesses últimos meses, com a obra da clínica, é o que me faz retomar ao equilíbrio emocional, à maturidade que consegui desenvolver. Tanto que, quando nos encontramos lá na clínica, ao final daquele momento de oração, eu havia comentado sobre quando eu tenho a sensação de que as coisas podem não estar dando certo, eu imagino que, bem, eu não estou sob controle, mas eu sei em quem eu coloquei o controle das coisas. Eu não tenho mais feito as coisas simplesmente sobre o meu direcionamento. Então, se é algo que eu acredito que tem um rumo por Deus, se é um sonho que não é só meu, ele vai dar certo. Talvez não seja na hora e no tempo que eu queira, mas que isso aqui vai caminhar para dar certo, isso aqui vai. Então, essa segurança que está diretamente relacionada a uma aproximação espiritual, a uma história que eu tive também, que felizmente eu pude retomar, pude reconhecer, é o que muitas vezes me faz retomar ao equilíbrio, a um amadurecimento que talvez eu não tenha tido no quesito educacional e que eu também não iria ter em lugar nenhum. Então, existe esse pilar espiritual que faz toda a diferença, que ele entra muito nesse contexto de sentido da vida, que em algum momento a gente vai tocar aqui, estou só aproveitando o ensejo para falar um monte. Já aproveitando o ensejo, então, para entrar no nosso assunto aqui do nosso podcast, como crescer em meu sofrimento? Eu queria fazer a primeira pergunta, pastor Thales. Pastor, é possível crescer sem sofrimento?
Rapaz, ó, O que você acha? palavras de Jesus, João 16:33. Tenho-vos dito, né, para que me tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia fala que a gente vai ter aflição. Então, se a gente pode crescer ou não sem o sofrimento, eu não sei. Mas pelo menos o que eu tenho aprendido é que o sofrimento, ele nos traz perseverança, a perseverança gera paciência, né? E assim sucessivamente. Então, com as experiências de dor, a gente consegue crescer e aprender. Paulo fala em Romanos que em todas estas coisas, que estas coisas são essas que ele fala? Em todas as dores, as dificuldades, porque Paulo sofreu naufrágio, perseguição, foi mordido por uma serpente, enfim, foi apedrejado, tantas outras coisas. Ele falou, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fala assim, eu não sou vencedor, sou mais do que vencedor, porque eu consigo aprender com as dificuldades que eu tive, com essa caminhada. Inicialmente, ele foi um perseguidor de cristãos. A partir do momento que ele teve uma experiência real com o Senhor, aquela visão lá, que ele ficou cego durante o tempo, né? Enfim, tudo aquilo mudou, né? Fala muito o que a gente falou, né? O sentido da vida, né? O sentido da vida dele antes era perseguir os cristãos. E aí depois, quando ele tem de fato o encontro real com o Senhor, ele passa de perseguidor para perseguido, né? E ele, em Romanos, no final de Romanos 8, ele fala, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. A gente não só vence, mas a gente vence com uma bagagem gigante de tudo que a gente passou, aprendendo ainda mais. Que isso tudo sirva de aprendizado, né? Tudo tem que servir de aprendizado. A gente tem Sheila, minha esposa lindona, que tá aqui nos bastidores. Hoje nós temos 3 filhos, né? Kíria com 15, Caleb com 10, Kíria com 14, né? 14. Kíria com 14, Caleb com 10 e Kalel com 8 anos, vai fazer 9. Então, o instinto de pai superprotetor, enfim... Sheila com base da fonoaudiologia, terapêutica, né, junto com a psicologia aí, eu, todas as vezes que a criança andava, eu ficava preocupado em cercar a criança. Ela não, deixa a criança cair. Porque quando ela cai, ela vai aprender com a dor qual o limite dela, né? Então, todas as vezes que os nossos filhos caíam, ele levanta, que é a marca do guerreiro. Porque aquela marca vai trazer lembranças e vai trazer crescimento e amadurecimento. Então, diante das dificuldades, a gente precisa aprender, né? Qual é o nosso foco? Vai ser só olhar a dor pela dor ou trazer daquela dor, fazer algo melhor, se reinventar? Tem pessoas que muitas vezes acreditam que existem outras pessoas que não sofrem. Ou acreditam, não, essa pessoa já nasceu em um berço de ouro, né? Ou já nasceu numa família estruturada emocionalmente, financeiramente. Então, essa pessoa não sofre. Algumas pessoas podem pensar assim, tem gente que não sofre. Bom, eu acredito que cada um tem o seu sofrimento, né? É uma questão muito individual, particular de cada um. Muitas vezes a pessoa pode estar numa família mais estruturada e mesmo assim sofrer muito. E de qualquer forma, ela pode estar ali estável, mas se ela quiser superar isso, subir algum degrau nessa situação, naquela situação que ela se encontra, se ela quer crescer, ela vai ter que subir um degrau e no momento que ela for subir esse degrau, ela vai acabar sofrendo em algum momento, né? A partir do momento que a gente sai da zona do conforto, né, a gente coloca a cara a tapa, vamos dizer assim, né, para o que pode acontecer. Então a gente precisa sair da inércia. Como você falou, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Quando a gente olha para o outro, sempre, é mais fácil a vida dele, é mais bonita, né? Não sabe até onde chegou. Para mim pode ser fazer, o Instituto Vivace lá é top, lindo, maravilhoso. Deve ter sido fácil, né? O Danilão aí nem se preocupou, deve ser de família bastarda, mas ninguém sabe quantos plantões precisou dar, né? Quanto tempo já não precisou abdicar de algumas situações para poder estar construindo aquela estrutura topástica. Muitas vezes as pessoas olham o resultado final, muitas vezes deduzem, não visualizaram o processo, automaticamente só visualizam o resultado final e, de um modo até inconsciente, as pessoas acabam julgando que não teve nenhum tipo de sofrimento. Não param para pensar, pelo menos, nesse tipo de coisa. Verdade. Muitas vezes vê uma pessoa que já está numa situação financeira melhor, aí já faz esse link, deve ter nascido em família já rica, já começou ganhando bem, tudo isso aí já foi facilitando muito. O que você acha? As pessoas já têm muito essa visão, né? De achar a grama do vizinho mais verde, né? É mais do que uma visão, é uma tendência até natural, mas uma tendência mais infantil do ser humano, né? Porque os estudos
referentes à psicanálise, à psicologia, eles já tratam um tanto disso. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, crescimento mesmo, biopsicossocial, voltado mais até o biológico mesmo, um bebê, ele não tem consciência de mundo. O bebê, ele não tem consciência nem dele mesmo. Com o tempo, com um certo amadurecimento biológico, os pais, ou quem quer que seja esse cuidador, é quem vai começar a apresentar o mundo a essa criança. O mundo e ele mesmo. Então, o primeiro parâmetro que um bebê vai ter vai ser o dele mesmo. O nosso principal parâmetro realmente é o nosso. Mas com o tempo a gente vai começando a ter contato com o mundo. E um dos primeiros contatos que a gente tem com o mundo é justamente do limite. Que existe eu, existe o mundo, existe um limite. E esse limite por si só, eventualmente ele já é uma dor. Só o fato da gente começar a lidar com alguns limites, a gente já começa a sofrer de alguma forma. Em algum momento eu ouvi alguém falar, não vou me recordar agora quem, mas das grandes dores da humanidade, que se fosse possível, o ser humano iria fazer diferente, mas que não tem como. Controle. Um dos exemplos disso é o controle, um dos exemplos disso é o limite. Eu tenho limites. Nem todos eu vou conseguir ultrapassar. Muitos eu vou conseguir desenvolver, mas eu não vou ter controle sobre tudo. O fato de eu não ter controle sobre tudo já é um limite que eu vou ter. E um dos processos de sofrimento que a gente vai ter que trabalhar é justamente esse. É eu entender, peraí, qual é o limite entre mim e o mundo? O que está sobre a minha possibilidade de desenvolvimento? O que não? O que eu talvez esteja, inclusive, delirando e me proporcionando um adoecimento. É até uma coisa que a gente tem vivido de uma forma muito delicada ultimamente. Estava falando sobre as pessoas não conseguirem perceber o sofrimento, não conseguirem diferenciar o outro, não conseguirem reconhecer a dor do outro. Hoje a gente vive em uma cultura que está extremamente submersa numa rede social, onde as pessoas só apresentam o que convém, o que é gostoso de se viver, o que é interessante. A gente já tem uma certa tendência a ver a nossa dor, a ver o que acontece conosco, e não ver, de fato, o que está por trás do outro. Uhum. Então, é muito fácil a gente se perder na nossa ideia de que tudo poderia ser perfeito. A gente vê aquelas fotos bonitas, vê a pessoa num ambiente agradável. A gente já tem, muitas vezes, uma tendência a achar que a realidade é só que está na nossa cabeça e já temos uma vontade de que tudo seja mesmo perfeito, que é uma outra tendência. Nossa, Freud comentava sobre a pulsão de vida, sobre um instinto de prazer. Não é instinto a palavra, mas essa tendência que o ser humano tem, a busca pelo prazer. A busca pelo prazer e a fuga do desprazer. Então, é muito fácil para a gente tender a querer que seja tudo perfeito, tudo no nosso jeito, ou de acreditar que existe, ter uma fantasia, é um negócio realmente inconsciente, ter uma fantasia de que teria como ser perfeito, teria como estar sob nosso controle. E aí eu vejo uma rede social onde as pessoas só vão mostrar o que foi interessante. Verdade. E aí eu uso para validar a minha tendência fantasiosa. E eu tô falando minha, eu também estou me incluindo. Todos nós passamos por esse processo de desenvolvimento. E aí que entra essa parte do desenvolvimento. À medida que a gente vai se desenvolvendo biologicamente, no que se refere ao mundo, desenvolvimento pessoal mesmo, a gente vai entendendo que isso não existe. Não existe uma vida que vai ser perfeita, não existe uma vida em que a gente não vai passar por nenhum tipo de sofrimento. Até porque, dentre as várias tendências que temos a tendência ao desenvolvimento. E o que acontece quando a gente precisa se desenvolver? A gente sofre, vai dando uma inquietude, vai dando um negócio. É uma espécie de sofrimento. Sim. Eu lembrei até de uma parábola, eu tinha comentado contigo esses dias já dessa parábola, a parábola da lagosta. Da lagosta? Da lagosta, não sei se você já ouviu a parábola da lagosta, que eu também nem me lembro aonde foi que eu ouvi, mas que eu achei a analogia fantástica e eu adoro analogias. Que fala sobre
o crescimento, de fato, da lagosta. A lagosta tem um exoesqueleto, né? E esse exoesqueleto, ele não cresce, mas a lagosta cresce. Chega um determinado momento que ela cresceu fisicamente de uma forma que vai começar a doer estar naquele corpo, naquele esqueleto que não cresce mais junto. Aquilo ali dói. É preciso ser feito alguma coisa para crescer. E nós temos também essa tendência a querer crescer de alguma forma. Vai inquietar, vai doer. Ou seja, nem é só o fato de eu usar a minha dor para crescer, mas para crescer eu vou sentir dor. Eu vou sentir algum incômodo. É um processo natural, né? É um processo natural. E aí o que a lagosta faz? Ela se recolhe para um lugar seguro, porque ela vai ter que se soltar daquele exoesqueleto, o que não deve ser muito fácil, porque é aquela pele, aquela proteção que ela tem. E aí ela vai passar um tempo em um lugar seguro, porque ela vai estar exposta enquanto ela tira esse exoesqueleto para formar esse novo. É um processo natural que vai acontecer com ela. E eu achei aquilo ali fantástico. É um processo natural que vai acontecer com a gente. É um processo natural que acontece. Eu lembrei do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, em meio à dor, em meio ao sofrimento, que sempre, muitas vezes é necessário para que a gente possa crescer, a gente precisa de um lugar seguro, né? De uma segurança, de um abrigo. E aí a gente pode encontrar esse abrigo de fato nos braços do Pai. Uma coisa que me chamou a atenção no que você falou foi sobre limite. O limite muitas vezes dói ou sempre dói, né? Eu, nessa experiência de pai de 3 filhos, eu tenho aprendido isso, que muitas vezes era doloroso eu sair de casa e quando eu fechar a porta, eu ver as crianças chorando, né? Triste, não vai, pai, não vai, fica. E ficava com o coração mexido. Mas os limites são necessários. Eles têm que saber que todos os dias eu vou sair, mas que um dia eu vou voltar para casa, que uma hora eu vou voltar, né? Eu tenho encontrado algumas dificuldades dentro da própria igreja, nos aconselhamentos. Não é dificuldade. Eu tenho visto algumas dificuldades de pessoas que existem alguns problemas justamente por conta dessa falta de limite. Hoje, como você falou, por causa da tela, seja Instagram, seja qualquer outra coisa, as pessoas estão sem limite. Os pais não buscam dar um limite aos filhos, acham que não é necessário, né? Mas na frente, quando ele crescer, ele vai escolher o limite. E não é bem assim. Eu cresci com minha mãe dizendo, se eu não der limite a você, quem vai dar lá na frente vai ser a polícia, né? Então ela dava um limite. Isso é verdade. E ela dava um limite bem dado, né? Então eu sabia o meu limite, né? E hoje estou aqui, não morri, né? Os traumazinhos normais, né? Quem não tem. Nem tá preso. Nem tô preso, né? Eu não tô preso. Qualquer coisa eu vou pra terapia. Vai pra terapia e lá se solta, né? Vai lá pro culto, ora, chora nos pés da cruz. Mas é interessante porque você comentou agora sobre trauma, né? E é um fenômeno que a gente vê não só na parte da rede social, em que tudo é perfeito e acaba tendo uma validação imprópria de que essa fantasia que o ser humano teria de que existiria uma vida perfeita realmente existiria. O que não é uma realidade. É uma validade incabível, não é real. Mas tem também essa parte da gente, da geração, muitas vezes, dos pais, que muitas vezes tiveram uma criação que foi tão sofrida anteriormente, que foi tão intensa, e aí a gente acaba, às vezes, pensando, poxa, eu não queria proporcionar isso para os meus filhos, eu não queria que eles sofressem como eu precisei sofrer. E aí, muitas vezes, a gente pensa que colocar um limite vai fazer ele viver algo parecido com o que a gente viveu. A gente tendo vivido, talvez, uma experiência um pouco mais excessiva, talvez. Ou talvez nem tanto, talvez tenha sido uma impressão mais nossa mesmo. Pois é. Mas tem essa parte também das famílias que muitas vezes não conseguem entender o limite também como uma forma de amor. Porque você também imagina. É difícil mesmo dizer não. Você vê aquela criança muitas vezes chorando e se tornaria mais fácil quando uma criança tá tendo aquele momento de, eu queria ganhar aquilo e você ir lá e dar, do que suportar. Verdade. Perceber que a criança está sofrendo. Não é um sofrimento só do outro, também é o meu. Eu não quero ver o outro sofrer porque isso me remete ao meu sofrimento, então não quero lidar com o meu. É bem assim. Também não quero lidar com o dele. Mas aí que tá. O limite também é uma forma de amor. Eu costumava dar esse exemplo até nos atendimentos.
que você imagina o seguinte, às vezes eu tenho dificuldade em dizer o não, às vezes até para o paciente, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu vou ter que falar uma verdade para essa pessoa aqui que não vai gostar. Mas imagina essa criança que não tem noção de realidade, de limite, de que não vai ser perfeito do jeito que a gente quer. E a criança fala, eu sou o Superman e eu sei voar. Às vezes a gente pensa que a vida é perfeita dessa forma. Isso é uma analogia mesmo. E aí a criança fala, eu sei voar. Quer ver? E aí vou eu ter receio de dizer não, porque se eu disser não, essa criança vai surtar ali na minha frente. Não, me larga, que eu começo a fazer aquela vulgo birra. Mas vamos supor que eu não consigo suportar essa situação de sofrimento que eu vou provocar de alguma forma por trazer a realidade dessa criança de que ela não vai saber voar. E eu deixo. O que é que vai acontecer? A gente tá, sei lá, no prédio, né? Porque a gente tava no Evolution, eu dava esse exemplo para os pacientes mesmo. Vou deixar teu filho ir. Tinha tela lá na... Tinha não. Deixa o teu filho ir. Deixo eu. Ou deixa você, teu filho, pular. O que é que vai acontecer? Ele vai cair, ele vai morrer. Porque a realidade não é exatamente como a gente quer. Verdade. Nós vamos ter alguns limites, nós vamos sofrer com isso mesmo. Que será que vai doer mais nesse caso? Entenda que às vezes o limite, isso eu falava para você, entenda que às vezes o limite é uma forma de amor. O próprio Deus, ele nos impõe limite em muitas questões, né? A sociedade, ele criou, lá em Gênesis, criou o homem, criou a mulher, falou, ó, desse fruto, só desse fruto, de todos os frutos do jardim você pode comer, mas desse fruto você não pode comer. Porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Vai tomar a ciência do conhecimento do bem e do mal e você não tá habilitado para isso. Então, Deus colocou o limite. Quando a gente avança o limite, o que acontece? Eles avançaram o limite. E aí eles não puderam mais permanecer naquele lugar de maravilhas. Precisaram viver, de fato, uma vida fora de toda a plenitude que Deus construiu, né? Teve que trabalhar, né? Teve dores, a mulher começou a ter dor de parto por conta das consequências de não obedecer o limite. Então, quando a gente não obedece os limites, né? A gente tem que pagar as consequências. Então, a gente tem que sofrer também, sabendo qual é o nosso limite, e aí amadurecer, saber que esse é o nosso limite, e se a gente ultrapassar esse limite, a gente vai sofrer da mesma forma. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou aprende não avançando, respeitando o limite, ou aprende errando, né? Que é o mais difícil, é o mais doloroso, imagino eu, ainda, né? Então, se você for olhar em todo o contexto bíblico, né? O Senhor tentou resgatar o homem de alguma forma, o desejo de Deus sempre foi de se relacionar com o homem, né? Tanto é que a palavra fala em Gênesis capítulo 3 que o Senhor, sempre na viração do dia, ia conversar com o casal, né? Quando ele chegou lá para conversar, estavam escondidos porque tinham comido que não podia. E aí o Senhor deu mais uma chance. E aí, cadê vocês? Estão por onde? E a primeira coisa que Adão fez foi culpar a mulher. E a gente sempre culpa o outro, né? E aí, quando chegou pra mulher, e você? O que é que você tem a dizer? Não, foi culpa da serpente, né? Enfim, a gente sempre culpa o outro. E aí, o Senhor, mais uma vez, para nos dar limite, para querer buscar esse relacionamento, ele chama Moisés. Moisés, sobe lá no monte, que eu quero fazer uma conversa com você, né? Vou dar as tábuas da aliança, né? Vou dar os 10 mandamentos. Ó, vamos instituir algumas coisas aqui, que esse povo tá meio né? Muito bagunçado. Tá meio bagunçado. Vamos botar um limite aqui e vou colocar esses mandamentos. Sim. E a partir desses mandamentos, vocês vão viver o resto. Então, em todo lugar a gente tem limite. E esse limite, ele serve para o nosso crescimento. Foi fantástico essa colocação de que a gente precisa viver os limites. Eu entendo que a nossa sociedade, depois dessa pós-pandemia, né, tem vivido algumas situações porque não souberam viver os limites, não conseguiram crescer e amadurecer diante desses limites. A gente realmente tem que aprender muito com os nossos erros, né? E como eu vi o pastor falando, e no meu caso, eu realmente tive que aprender muito com meus erros, infelizmente. Como você falou, não é o ideal, né? Não é o ideal, né? Mas geralmente o homem, né, não tem que quebrar a cara, muitas vezes paga pra ver, né? Quando a gente fala de sofrimento, eu vejo que a gente pode sofrer dentro das 5 esferas que a gente colocou aqui da saúde: espiritual, mental, física, social e financeira. Podem existir sofrimentos dentro dessas áreas, né? Eu acredito que o pior sofrimento que tem, aquele que vai doer lá na alma, é justamente o sofrimento espiritual, que ele vai ser ocasionado depois de um tempo que você está distante de Deus, né?
E eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, desde criança. Eu já contei essa história algumas vezes no meu Instagram, mas eu ajoelhava todos os dias do lado da cama e pedia ao Pai do Céu para me dar um irmão, né? Porque eu era filho único até os 8 anos de idade. Aí em 2, 3 anos eu ganhei logo 3 irmãos. Eu descobri um par de pai perdido. Eita. Aí veio o meu irmão do meio e o meu irmão mais novo, né? Em 3, 4 anos assim, já tome 3 irmãos aí. Mas Deus é bom, ele escuta as orações, tá vendo? Você quer um, tome 3. Então, desde pequeno... Agora, só brincadeira, né? Vai orar por um filho, porque Deus pode mandar logo... Aí manda logo trigêmeos, né? 3, né? Trigêmeos logo de cara. Então... já chega e vou tomando cabeça agora. Na minha adolescência também, eu sempre fui muito dedicado. Na época, minha mãe ia na Testemunha de Jeová e eu ia junto com ela. Eu, com 14 anos de idade, eu atravessava a cidade inteira de bicicleta pra ir lá no... Eles chamam de Salão do Reino, né? Então eu sempre tive uma conexão muito forte. Aí, por um momento da minha vida, eu me perdi. Infelizmente, eu fiquei mais distante de Deus. E eu tava com a Jai, inclusive, né, nessa época. Então, assim, eu acabei errando muito. Acabei falhando muito dentro do nosso relacionamento. E ela, de início, né, depois de tantos erros, ela me abandonou, né? Disse, olha, desse jeito não dá pra mim. Tem um limite, né, Jai? Tem um limite. Pelo amor de Deus. Mas olha como são as coisas também, né? Sofrimento. Dos grandes, viu? Só deixa eu terminar aqui o meu raciocínio, já. Tá. Que aí, nesse caso, ela falou que não dava mais e pegou as trouxas dela e foi embora. E nesse momento, eu estava, assim, no fundo do precipício, né? Que eu vi, putz, o que eu fiz com a minha vida, né? Tinha uma mulher tão incrível aqui do meu lado. Declaração, ó. Coisa linda. E, assim, foi um sofrimento, assim, gigantesco. Eu nunca mais, assim, é aquela questão do trauma, né? Como o pastor falou, muitas vezes a gente tem que aprender com o erro, né? Infelizmente, eu não recomendo pra ninguém. Assim, é um aprendizado que dói muito, né? Pra ter esse aprendizado. É um sofrimento muito grande. E nesse momento, aí veio o perdão e tudo mais, a gente conversando. Ela decidiu me dar uma chance, assim, né? Meio sem querer. E aí eu convenci ela a gente ir na igreja. E foi nesse dia, inclusive, que eu fui lá e levantei minha mão, né? Como todo final de culto. Lá na igreja pergunta, né? Quem quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Jesus Cristo. E nesse dia eu levantei minha mão porque eu tava... Pelo amor de Deus, eu tava quase pedindo pra Jesus me puxar. Não aguento mais. Eu ia falar uma situação referente a isso mesmo. E... que, assim, eu fiquei relutante por esse momento um tempo. Eu ficava pensando, eu não acho que eu tô preparado, não sei. Às vezes eu já tinha conversado com a Jai sobre isso em alguns momentos, e a gente não chegava, assim, no entendimento, mas, assim, depois da dor, aí eu vi que, não, pelo amor, eu tinha que ter feito isso muito tempo atrás, e depois disso, a nossa vida tem sido bem diferente, graças a Deus. Eu me tornei um homem renovado, né? Que bom, glória a Deus. A gente tá em busca sempre de melhorar. Agora pode terminar já. Não, eu ia dar uma outra versão dessa história. Exatamente, é seu direito, né? dessa história. É seu direito, não, né? dessa história, assim, desse contexto, desse dia mesmo. Uhum. Tinha comentado no início, obrigada, tinha comentado no início sobre lidar com dores. Levando em consideração alguns contextos de história de vida, todo mundo tem uma história, todo mundo passou por sofrimentos diversos em diversos aspectos da vida. Minha família teve algumas situações mais voltadas a questões financeiras, algumas questões familiares, cada um vai ter a sua. E então, também entrou a psicologia nesse contexto. Com o tempo, por exemplo, eu consegui perceber aquele famoso, parece que todo mundo que começa a psicologia talvez tenha alguma coisa para trabalhar. Sempre tem mesmo. E eu também tinha. E tanto no que se refere à formação profissional, estudos, como também no que se refere a uma formação emocional. Apesar de, nessa fase, passar por um afastamento no que se refere
ao espiritual. Eu passei por uma base de estudo mais voltado ao emocional. E houve também uma espécie de fortalecimento de entendimento do funcionamento mais humano mesmo, do biológico, do me relacionar com as minhas emoções, do visualizar as relações no geral. E não me isentou de passar por outros sofrimentos também, o que teve seus benefícios, a minha redescoberta em relação a mim mesma, aos meus interesses, ao meu sentido, a minha reaproximação com a minha espiritualidade. E aí, lidando com situações novas de sofrimento, né? Porque uma das expectativas que as pessoas têm é, ai, vida com sofrimento, como é que eu faço para não sofrer? Não sofrer? Você não vai. Não vai. Tem até um áudiozinho que tá bem em alta. Até tinha botado, porque eu adoro coisas de humor, eu adoro analogias, e falava sobre algum contexto bíblico mesmo, alguns memes. Não lembro qual era a passagem, mas era que tava dando uma bronca. Poxa, com tanta aprendizagem, vocês ainda estão assim? Era um áudio bem engraçado. Vê se cresce, Maquele. Amadurece. Eu passei por um certo período de amadurecimento, em âmbitos diferentes, e aí lidei com nossa situação. E, no geral, o fortalecimento emocional não me isentou de dor, mas também me fez ter algumas posturas em relação à minha dor. Tanto no que se refere a suportar, como no que se refere a falar algumas coisas que precisavam muitas vezes ser ditas, ou às vezes de adotar uma postura ainda mais incisiva, quando poderia estar sofrendo e com medo de alguma situação, de término de relacionamento, enfim. E algo que também me fazia refletir era o sentido da dor, porque eu aprendi que se estava doendo, uma das intenções da dor é me mostrar que tem alguma coisa errada. Se está doendo, tem alguma coisa errada aqui, anjo. Ou eu tenho que crescer alguma coisa, ou tem alguma coisa aqui que não me cabe. Se não me cabe, não dá para eu continuar levando para minha vida. O que eu não estou enxergando aqui que eu estou permitindo que essa dor aqui aconteça? Ou o que está acontecendo aqui que eu tenho que melhorar para que essa dor não aconteça? É uma dor porque eu permiti algo que não devia? É uma dor porque eu tá nesse momento em que meu exoesqueleto está me apertando? O que está acontecendo? E também tinha a questão espiritual, o que religiosa, educativa que eu tive. É aquele famoso tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Algumas coisas não vão bater com o que eu preciso. Eu tive algumas aprendizagens do que eu deveria aceitar ou não na minha vida. Então, apesar de eu estar para tomar alguma decisão que iria me fazer sofrer, hoje, eu sabia que essa decisão iria me trazer algo bom depois. E olha como é engraçado, né? Isso ainda gira um tanto ao redor daquela tendência da nossa busca por prazer, busca por bem-estar, busca também de uma comunhão com Deus. A gente busca esse bem-estar. E ele não precisa ser imediatamente hoje. E às vezes eu estar o tempo inteiro fugindo de um desprazer hoje, eu estou garantindo um desprazer no futuro. Estou garantindo uma tristeza, um sofrimento no futuro. E talvez isso aí de forma ainda maior, né? Acumulada. Justamente. Então, muitas vezes o lidar com o sofrimento agora é intencional, já que eu não precise lidar, para que eu não precise lidar depois. E foi algo que eu também tive a minha base espiritual nesse momento. Pô, se tá doendo, eu visualizei agora, parei para ver a minha dor. Primeiro eu identifico a dor, não adianta lá só ficar chorando e remoendo essa dor. Eu tenho que identificar o que está acontecendo. Identifiquei. É alguma coisa que isso aqui não bate com os meus valores, não bate com o que eu planejo com a minha vida, não bate com o que eu aprendi que eu deveria querer para a minha vida. Inclusive no que se refere a uma orientação divina, que é uma coisa que eu também acho extremamente interessante, que eu achei extremamente interessante nesse processo de rever o meu sentido, de relembrar o sentido que eu estava dando para minha vida, de como a própria Bíblia, ela tem muitas orientações, muito embasamento para tudo. Todas as áreas, em todos os momentos. Inclusive para esse momento que a gente estava tendo no relacionamento. E eu estava certa. Não está funcionando dessa forma. Não acredito que bate com os meus valores, não acredito com o que eu acho que está batendo com o que Deus possa querer para mim. Então, pode doer hoje,
mas se for preciso, eu vou ter que sentir essa dor. Se for preciso, eu vou ter que... Tô vendo uma ferida aqui que pode necrosar. Eu vou ter que raspar e sentir essa dor aqui, que é para cicatrizar melhor. Se isso fizer a gente amadurecer como casal, ótimo, foi necessário. E se não, talvez seja porque ambos precisassem viver outras experiências. E foi o que muitas vezes me fez ter força para agir da forma que eu precisava agir, sabendo que eu ia evitar um sofrimento depois. A gente não consegue ter prazer o tempo inteiro. A gente, em algum momento, vai ter algum desprazer, nem que seja para a gente, de fato, evoluir, ter uma certa estabilidade, um certo prazer, um certo... Qualquer seja o sonho que a gente queira realizar, a gente vai ter, mesmo que se dispor a sofrer em algum momento. E aí, nesse contexto, a história que se torna engraçada é que, nesse momento, eu fui também para a igreja. Estávamos começando a frequentar, aquele negócio vai, não vai, passando por algumas situações dentro do relacionamento. Então, quem não vai pelo amor, vai pela dor. E aí, num momento que eu saí de casa, eu fui sozinha. E a gente estava passando por um contexto, fala assim, um contexto mais pessoal. Depois que eu pude perceber isso, aquele conflito de eu vou começar a frequentar, não vou. Eu, pessoalmente, tinha saído já de uma igreja que já frequentava, me afastei pelos meus motivos, disso, e agora eu vou começar de novo? Como é que vai ser isso? E eu vou ter que ir lá na frente, todo mundo olhando pra mim. Mas nesse momento de dor eu fiz bem. Eu vou sim. É aquele famoso, não tem como eu me colocar acima de tudo. Eu estou precisando nesse momento de alento. Eu já reconheci minha dor, mas eu agora preciso de um afago. Agora eu preciso também do meu lugar seguro. Então, além de reconhecer a dor, eu tenho que saber aonde é que eu vou procurar esse meu lugar seguro. E foi um bom lugar seguro para mim. Eu acredito que seja um bom lugar seguro. Esse contato com o divino. E para mim foi na igreja. Então, nesse momento eu fui. Tem que ser, né, o nosso porto seguro, como o pastor falou. E a gente percebe que é um processo gradual e que a gente tem que ir cada vez mais crescendo, evoluindo nesse sentido. Então, eu vejo que é bem comum as pessoas irem para a igreja uma vez por semana. E aí, muitas vezes consideram que o lado espiritual está tranquilo, está abastecido, tá né? abastecido. Já no domingo. Eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, porque eu fiquei um tempo assim, e vai chegar um momento que a gente vai perceber que isso não é suficiente. E eu comecei a... Eu sempre via o pastor Pedro e você, pastor Thales, explicando sobre isso, que a gente precisa de algo mais. Mas eu ainda ficava sem visualizar na prática isso. E aí eu comecei a visualizar, né, esse ano principalmente, que a gente precisa ter uma conexão diária, né? E meditar em cima da palavra, né? Então eu venho fazendo isso. Nos dias mais corridos fica mais difícil, mas venho me esforçando em todos os dias parar, meditar em cima da palavra, fazer uma oração, ficar ali alguns bons minutos fazendo a meditação mesmo e a visualizar a que ponto eu posso crescer dentro da igreja. Hoje é o batismo, é o ponto principal, a nossa meta. Então vamos dedicar o máximo para isso. Mas isso acontece muito, né, pastor? As pessoas ficam muito satisfeitas ali no comodismo, né? Bastante. A gente fala muito que a igreja é um lugar do hospital, né? O próprio Jesus falou, não, deixe vir os enfermos, os doentes, né? E ali é o local onde todo mundo precisa, né? Eu, como pastor, também não me eximo dessa necessidade, né? Sempre tem algo na nossa vida que a gente precisa ser curado, ser sarado na nossa vida. Então, como é que eu posso viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Como o Jaiane falou, a Bíblia é a nossa fé de regra, a nossa regra de fé e prática. Tudo que a gente precisa tá lá na palavra. Não é à toa que falar que é testamento. Tem um Antigo, né, e um Novo Testamento. A gente crê que tudo o que tem na palavra é o que o Senhor nos deixou como herança, né, e a gente precisa tomar posse. E se eu vou só aos domingos ao culto e me abasteço simplesmente do que o pastor fala, né, do que o preletor, quem quer que seja que esteja lá na frente ministrando algo da palavra, existem duas situações. Muito bem, eu me abasteço daquele momento lá, um culto, vamos pôr um culto de 1h30, 2 horas, os louvores, momento de oração, eu tenho aquela minha devoção ao Senhor,
a minha adoração ao Senhor, mas quando chega na segunda eu ainda estou um pouco abastecido, porque eu lembrei da palavra que foi dada, ministrada no domingo, né? Quando chega na terça eu já tô meio arisco ali, né? Tô meio revoltado, e quando chega na quarta acabou-se, você não consegue manter. Então, o ideal, o interessante, é que seja uma prática diária. À medida que eu vou conhecendo, a palavra fala lá, o próprio Jesus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Não basta você só saber que existe a verdade, você precisa conhecer a verdade. E aí a libertação vem dia a dia. Tantas situações na nossa vida que poderiam ser evitadas se a gente conhecesse mais a palavra. Muitas vezes as pessoas ficam reféns do pastor, do que o pastor fala, e não busca a palavra para dizer. Existe uma igreja chamada Igreja os Bereanos, que eles iam lá na palavra, verificar se as pessoas estavam pregando conforme a palavra. Né? E muitas pessoas ficam refém do pastor, por quê? Porque não dá o devido valor à palavra. E se conhecesse de fato a palavra, se tivesse esse momento de comunhão com o Senhor, de meditação, de oração com o Senhor, a gente consegue ir no mais profundo e ser liberto das nossas dores e amadurecer, né? E crescer emocionalmente de tantas dificuldades da vida. A gente busca algo todos os dias, né? A gente falou sobre a necessidade de prazer. A Bíblia fala em Salmo 37, se eu não me engano, que a gente tem que se deleitar no Senhor. Ele satisfará o desejo do nosso coração. Não sei se acontece com você lá na clínica, né, voltando lá para o instituto, né, questão de obesidade, né? Muitas vezes ela está referente a questões de ansiedade, a questões psicoemocionais, que a pessoa não sabe onde liberar aquilo e vai para a comida, né? Então, poxa, se eu sei que existe um Deus poderoso, um Deus que pode satisfazer minhas necessidades, né? Como o salmista fala no Salmo 37, por que não buscar o prazer nele? Por que não me deleitar? Ele fala no mesmo salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí, já também falou em uma das conversas aqui, que eu sei que minha confiança está nele, né? Pode não acontecer agora, mas em algum momento vai acontecer. Então a gente precisa cultivar essa caminhada junto com o Senhor, porque, como eu falei, ele tem a necessidade, ele tem um desejo, a necessidade de quem tem somos nós, ele tem um desejo de caminhar junto conosco, ele tem um desejo de ter intimidade conosco, como foi no Éden, né? Toda a viração do dia ele ia lá conversar. Moisés, vem pra cá, eu preciso ter um relacionamento com o povo, né? Antes era só através do profeta ou através do sacerdote. Deus instituiu o tabernáculo, não, eu quero habitar no meio do povo, que o povo não tinha coragem de subir no monte para ver a face do Senhor. Eu vou habitar no meio dele. Vamos construir um tabernáculo aqui, Moisés. Arão vai ser o sumo sacerdote, só ele vai poder entrar no lugar santíssimo. Então, o Senhor sempre busca situações para que a gente possa ter uma proximidade com ele. E muitas vezes nós estamos fugindo disso aí. Então, na nossa caminhada diária, para a gente poder estar satisfeito de fato, né? Ter uma vida plena. Não sem dificuldades, porque dificuldades sempre vão existir, como eu li aqui, né? No mundo a gente vai ter aflição. Isso. Mas a gente precisa ter bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu. Sim. Em todas as circunstâncias, Jesus já venceu. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Venceu, né? Foi crucificado na cruz do Calvário lá, venceu a morte. Ou seja, ele já venceu. Ele veio mostrar que a gente, com ele, somos mais do que vencedores, como Paulo fala. Então a gente precisa diariamente buscar. Não é uma vez na semana, 2 vezes na semana. Lógico que você não precisa estar na igreja todos os dias. Você precisa congregar em um lugar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não é fé na fé, é fé na palavra. Ele é a palavra, né? A palavra se fez carne e habitou no meio de nós, João capítulo 1 fala. Então a gente precisa estar ligado, sintonizado na palavra, porque ele é a palavra. Ele é Jesus, né? Ele está desde o princípio, ele é Deus, né? Ele habita em nós, ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar um consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, ele deixou de ser uma figura que andava do meu lado, o Emmanuel, que fala lá em Isaías, para ser o Deus conosco, o Deus em mim. Ele falou, vou botar o Espírito Santo em vocês. E aí, quando chega em Atos, né, houve aquela situação do Pentecostes, maravilhoso, aquele estrondo, mais de 5.000 pessoas se converteram, pronto. A partir daquele momento, né, o Espírito Santo começa a habitar em mim. E eu preciso manter esse relacionamento com ele. É necessário manter esse relacionamento com ele. Lógico que as dificuldades vão vir, mas muitos problemas podem ser evitados a partir desse momento, onde eu conheço quais são os meus limites, até onde eu posso chegar, e se eu quebrar a cara, e se eu me machucar, como é que eu faço?
Existe solução, né? Para onde eu vou, né? No momento, na situação como vocês vivenciaram dentro do relacionamento. E agora? E agora? Né? Muitas vezes a gente deixa para buscar a Deus só no final de tudo. Quando a gente tá no fundo do copo lá, não é? Existe uma passagem em Mateus sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher havia 12 anos, que tinha uma hemorragia e não tinha cura. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha. Provavelmente ela tinha riquezas, tinha dinheiro, gastou tudo que ela tinha. E um belo dia ela escutou falar que Jesus ia passar. Só que aquela mulher, ela não podia tocar nas pessoas porque era considerada impura, e quem ela tocasse era considerado impuro, né? Diante de tudo e diante de todas as circunstâncias, ela escutou falar de Jesus. E ela rompeu a multidão, caladinha na dela, né? Ela não fez estardalhaço nem estrondo, sai da frente que eu tô... Não, ela simplesmente tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus com o coração sincero, saiu a virtude, aquela mulher pôde ser curada, né? 12 anos de sofrimento, imagina, rapaz, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não tinha passado por tudo isso, passado por 12 anos, né, nessa peleja, nessa dificuldade. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente evita algumas perdas, algumas dores, né, e a gente cresce junto com Ele, mesmo diante das dificuldades. Paulo, ele fala em Coríntios, 2 Coríntios, que ele tinha um espinho na carne, tinha algo que incomodava ele. Jesus, quando foi crucificado, antes de ser crucificado, ele orou por 3 vezes. Se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível, afaste de mim esse cálice. E mesmo assim, ele precisou morrer na cruz para que hoje tivéssemos uma esperança de uma vida eterna, plena e satisfeita. E aí Paulo, em Coríntios, ele fala, Senhor, eu tô rogando a ti por 3 vezes, afasta de mim, né? Tira de mim esse espinho. E a tradução do grego do espinho é estaca, né? Não era um espinho, era uma estaca, era algo maior. E o Senhor falou, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, nós somos fracos, nós somos falhos, mas servimos ao Deus que aperfeiçoa o poder dele na nossa vida a partir do momento que nós o buscamos. E aí não pode ser só aos domingos, tem que ser uma vivência diária. Com certeza. Então, quem está assistindo, eu vejo muita gente que se diz bem espiritualmente, mas nem congrega, nenhuma igreja vai. E, olha, ou você está sendo muito exigente, né? Pode acontecer. Ele tem que entender que a religião não parte da nossa cabeça, do que a gente pensa. Muitas vezes, quando a pessoa é muito crítica, eu já passei por essa fase, você quer encontrar defeitos em todas as igrejas. Ah, eu discordo disso, discordo daquilo. Então, a gente precisa, talvez, ser banhado com mais humildade, né, em alguns momentos, e entender que a igreja não tem que partir, a religião não tem que partir da sua cabeça. Tem que partir. Você vai escolher uma, a depender da sua conexão com Deus, que é aquela que tocar o teu coração. Tem que existir alguma. Eu, por exemplo, encontrei a Igreja Batista Koinonia, e a gente sempre convida, né, a quem quiser visitar a igreja, né, pastor? Isso mesmo. Conhecer o trabalho da igreja. É uma igreja que talvez seja a que mais cresce aqui no estado. E, além disso, a gente tem que buscar essa conexão diária e um crescimento dentro da igreja. E aí vem uma das inúmeras vantagens de estar congregando em uma instituição, uma igreja de fato ali, com os irmãos, porque você vai conseguir visualizar um caminho de crescimento. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe qual é o nosso próximo passo. É o batismo. Depois a gente vai entrar no ministério. A Jaine do canto. Eu quero ver Jaine cantando lá na frente. E ele também. Vai cantar ou vai tocar? Não sei. Aí eu já tô na dúvida. Eu não sou muito talentoso, não, que nem vocês. Então a gente consegue visualizar um caminho de crescimento do ponto de vista espiritual. E a gente começa a ver diversas atividades, né, ações em que a igreja promove, que você pode estar participando de tudo isso, né? Então é muito importante para quem está aí do outro lado entender isso. Você precisa congregar em alguma igreja e precisa procurar crescer, né, dentro desse cenário e ter essa meditação em cima da palavra todos os dias, né? Verdade. O que a gente sempre fala é que se você for olhar para a igreja simplesmente a estrutura física, né, as pessoas que estão lá, você não vai achar a perfeição porque são pessoas imperfeitas, mas que estão ali para buscar um Deus perfeito, né? E a gente fala que lá na IBK a gente não prega doutrina, não prega de fato religião, a gente prega Jesus, né? Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. Não foi igreja A, igreja B, religião A ou B.
foi Jesus. Então, a gente crê que Jesus é o único caminho, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é um caminho, né? As pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Eu discordo porque a palavra fala que o único caminho entre Deus e o homem é Jesus. Então, a única pessoa que veio religar o homem a Deus foi Jesus. Então, a importância do congregar, do estar junto, é saber que você é imperfeito, que existem outras pessoas imperfeitas, mas que estão todos reunidos para buscar um Deus que é perfeito. E aí, o papel da igreja, né, na sociedade é poder auxiliar a sociedade de alguma forma nessa reconstrução, né, nesse redescobrimento do que tem que ser feito, como eu posso melhorar, né? Não de acusar, de apontar, mas olha, vem aqui porque eu sou falho do mesmo jeito, só que eu estou buscando a perfeição de um Deus perfeito. Ele diz que eu preciso me santificar, tem que ser uma caminhada de glória em glória, todos os dias, um pouquinho. E se eu não congrego, se eu não caminho junto, como é que eu vou me fortalecer? Né? A gente dá muito o exemplo de uma fogueira, né? A igreja é uma fogueira que está queimando ali, está aquecendo os corações, está purificando as pessoas. Quando o fogo queima, ele purifica também. E se eu pego uma brasa e tiro ela de dentro da fogueira, uma hora aquela brasa vai apagar, ela não vai por si só conseguir manter a chama acesa. Então, muitas vezes isso acontece muito. A gente tá lá na igreja, viu alguma falha de alguém ou de alguma pessoa, a gente sai, se afasta da igreja, e ali, com o tempo, aquela brasa, aquela chama do Senhor no nosso coração, ela vai se apagando. Por isso a importância de congregar, de estar ali sempre escutando a palavra, de estar perto de pessoas que possam nos empurrar junto para Deus, né? Sempre tá dizendo, cadê você? Você não veio, nunca mais vi. De vez em quando, como eu faço com vocês, né? Cadê vocês? Nunca mais eu vi. Né? Dessa importância de que a gente precisa escutar a palavra, a gente precisa estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, né? Não adianta eu querer viver uma vida junto com o Senhor, suprir as minhas necessidades em Deus, e eu ando com pessoas que o desejo é totalmente o oposto. Né? Então, convido a vocês a conhecer a Igreja Batista Koinonia, né? Lá é pregado palavra simples e genuína, a gente prega Jesus, então você é nosso convidado, né? Como Danilo e Jaiane falou aqui, o próximo passo que eles estão dando aí é para afogar o velho homem, matar o velho homem, né? A gente entende que o batismo não é algo místico que vai acontecer, que vai ser, aconteceu, vou me batizar, a partir de agora mudou tudo. Não, o batismo é uma caminhada que você já conhece, já se entende, que tipo, as coisas velhas ficaram para trás. Então eu preciso só confirmar aquilo que eu já vivo, né? E é isso que essa caminhada, dezembro é a data? Ou vai ser antes? Ou vai ser antes? Antes tá mês que vem, né? Já o próximo. Vai ser julho, se eu não me engano. Não, na primeira semana de agosto. Então, com fé em Deus o mais breve possível. E a gente percebe a energia da igreja, né? Como, assim, foi uma energia diferente que eu senti, né, na Igreja de Koinonia. Aquele momento de comunhão, de tá todo mundo se cumprimentando. É incrível, aquilo é fantástico. Depois da pandemia, né? Agora pode se cumprimentar novamente. É verdade. Às vezes você chega meio tímido, aí quando começa ali a interação. Então, esse sentimento de comunhão que desperta até esse sentimento de bondade, de ajuda ao próximo, de você visualizar que tem pessoas precisando da sua ajuda e você ir lá e estender a mão para essas pessoas, né? A igreja desperta esse lado incrível dentro da gente, né? É verdade, e quando a gente vai buscando, quando a gente caminha junto com o Senhor, Ele desenvolve em nós o fruto do Espírito, né? Que aí tem os aspectos do fruto do Espírito, que é a bondade, a mansidão, a longanimidade, e isso é desenvolvido dentro do relacionamento do casal, é desenvolvido no contexto familiar, com os filhos, e essa busca constante. Quanto mais a gente busca ao Senhor, mais esse fruto do Espírito é desenvolvido na nossa vida. Né? E na forma de lidar com a vida como um todo, né? Porque são características que para a parte da psicologia precisam ser trabalhadas para ter para se ter um equilíbrio emocional, para se ter um emocional mais fortalecido. São pontos que também são trabalhados dentro da espiritualidade, como as coisas acabam se conectando. Existem vários pontos que acabam influenciando a saúde da pessoa, como a gente havia comentado, de alguns pontos estamos focando mais na parte espiritual. Mas como às vezes a gente pensa que dá para focar só em um aspecto e negligenciar os demais. E não é bem assim que funciona. Tal qual o exemplo da pessoa que está passando lá na clínica, que vai passar por um processo de emagrecimento, que pensa, não, meu processo todo vai ser aqui só seguir a dieta, ou não, vai ser só treinar. Ou não, vai ser só eu ter o meu relacionamento com Jesus, eu não vou
precisar fazer mais nada. Vou fazer uma prova, não preciso mais estudar. Eu só falo, Deus, por favor. Ilusão. Deixa eu passar. Eu não tinha terminado a história, que é a parte que fica engraçada, de quando ele foi lá na frente. Eu falei que eu fui sozinha, ele não sabia que eu tinha ido. E tava naquele, vamos tentar, dar uma chance, ver como é que vai ser. E eu lembro que quando eu fui, eu tinha pensado alguma coisa. Não, quando ele for, eu vou. Quando ele for, eu vou também, para dar um apoio moral. Porque tinha essa parte do, eita, será que eu vou lá na frente sozinho, todo mundo me olhar, bater aquela insegurança. E aí estávamos nessa fase, né, de volta, não volta, como é que vai ser? E eu já cabreira, né? Aquela experiência de se for colocar limite, eu vou colocar, já estava assim, fortalecida, não, se for para dizer um não, vou dizer um não. Mas um tanto desesperançosa nessa época, e aí fomos na igreja nesse dia. Nesse dia, ele estava mais tipo, Jesus me leva, e eu estou zero paciência, viu? Aqui, ó, Jesus me acalma. Aí eu estava 100% despretensiosa. Antes eu estava na expectativa dele ir, antes desse processo todo, eu já estava mais sem esperança. Aí ele foi. E eu tinha prometido, tinha sido uma promessa. E se ele for, eu vou também. Só que isso tinha sido até antes de eu ir sozinha. Se ele for, eu vou também. Nesse dia eu estava 100% despretensiosa. Aí ele levanta e vai. Eu estava pé da vida. Eu olho e falo, sério, não. Logo hoje, Jesus. Logo Chamou ele, Jesus. Foi isso, eu fiz Jesus. Mas, Senhor, era pra ser antes. Agora eu não tô boa, não. Eu tô com raiva. Eu não acredito nisso, não. Ainda passei um segundo assim, eu não acredito nisso, não. Prometi, né? Eu prometi, eu vou. E aí eu fui também. Mas foi assim, tipo, Jesus. É no seu tempo, né? Não é no meu, não. Verdade. Eu pedi pra ser antes. Não foi hoje, não. Hoje não. Mas fui. E nesse momento eu tinha ido mais, tipo, eu prometi foi pra Deus. Por isso que eu vou, porque eu estou com raiva. E aí fomos. E pra mim, depois isso foi bem engraçado. Uhum. Porque para uma pessoa que estava insegura, com receio, uma situação muito mais até egoísta minha, de pensar, todo mundo vai me olhar, eu vou ficar constrangida, olha só como eu vou ficar, não sei o quê. Vai 2 vezes para aprender a ser um pouquinho menos egocêntrica. Uhum. E prometeu também, agora você vá. E desde então as coisas realmente também têm mudado muito, porque, como havia comentado, apesar de uma formação em psicologia, apesar de todo um trabalho relacionado ao equilíbrio emocional, a forma de ver a vida, etc., ainda tinha um ponto a ser trabalhado para mim. E hoje, a gente pode dizer, eu me sinto uma pessoa completa. Nós não somos completos. Nós não somos perfeitos. Mas trabalhar os pontos, inclusive o principal, referente à espiritualidade, faz toda a diferença. Certeza. Pastor, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi... passou rápido, né? Se deixar. Pode convidar mais vezes, viu? Vamos sim, com certeza, né? Temos muito... Assunto nunca falta, Nunca né? falta. Se deixar a gente... Eu acredito que tem assunto pra gente conversar aqui 3 dias seguidos. Então, assunto sempre vai existir. Com certeza existirão novos convites. Então, foi um momento de muito aprendizado. Espero que quem esteja assistindo também tenha sido tocado hoje com esse momento aqui no nosso podcast. E, pastor, muito obrigado. E a gente se vê lá no domingo, né? Simbora. Na verdade, esse domingo eu não vou estar. Tá viajando, tô de férias. Tô de férias esses 15 dias, né? Que a dinâmica lá é bem corrida, manhã, tarde e noite, e de fato é integral. Sim. E aí, esse período, a gente aproveitou as férias das crianças para poder tirar férias também. Né? Mas dia 15 estaremos de volta lá, né? E iremos nos ver. Enquanto isso, a gente vai se conversando, se comunicando. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Para mim é uma satisfação poder fazer parte desse momento de vocês, né? Tudo acontecendo, tudo novo acontecendo, e eu fazendo parte dessa história. Mais uma vez, dizer que fiquei emocionado com as palavras de vocês logo no início. Eu não consigo muitas vezes alcançar o que Deus faz na vida dos outros, né, e me usa como instrumento. E eu continuo aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Né? A caminhada é longa,
Até a volta de Jesus aí, estaremos juntos. E o que depender de mim, eu não solto vocês por nada. Eu vou estar agarrado a vocês. Amém. E fica o convite para quem quiser conhecer a Igreja Batista Koinonia. Pode procurar no Instagram, Koinonia com K. Ou também mande uma mensagem pra gente. E a gente vai ter o maior prazer de te levar lá para você visitar o trabalho dessa igreja que é incrível, tá? Muito obrigado pela sua participação, sua audiência. E até o próximo podcast. Vamos com tudo. Tchau, tchau.